Oh, olá, meu nome é Regis e estou voltando então às atividades profissionais como professor da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Eu sou professor de filosofia e de sociologia e, bom, a pandemia ou sindemia de Covid-19 nos colocou muitos na tanto confortável condição de trabalho em casa, e isso faz com que muitos tenhamos de usar essas ferramentas como gravação de vídeos e outras coisas assim, e a gente acaba gostando, né? Ano passado eu comecei a fazer isso por conta das aulas remotas, né, que tive de ministrar. Também na universidade ofereceram isso bastante tardiamente, aí, mas não peguei o jeito, né? Não senti muita firmeza, porque inclusive não era muito regular, né? No ensino médio, onde eu sou professor, pelo menos as aulas são regulares, todas as semanas, né? Seja como for, hoje me fantasiei aqui de gravata, com uma espécie de coletinho da escola, né? E aí resolvi aproveitar o visual, né, para gravar esse vídeo e dar então as boas-vindas deste ano que começa agora. Bom, já começou faz um tempo, né, mas agora estamos no dia 5 de março de 2021, o segundo ano da pandemia ou sindemia, né? A minha previsão são uns 3 anos, né? Baseado em estudos antigos, né, que dizia que a gente ia ficar preso em casa mais ou menos de maneira rígida por 2/3 dos primeiros 2 anos, uns 18 meses, né? Não, peraí que minha matemática aqui é 1/3 de um ano, 12 dividido por 3 dá 4, dá 8 meses, não, peraí. Enfim, eu sou professor de humanas, né, de filosofia e de sociologia, mas eu acho que dá uns 18 de 24, alguma coisa assim, né? Tá, agora vou fazer a conta aqui. 10 dividido por 3 dá 9, mas são 12 meses. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 em um ano, 8 em 2 anos, 24 menos 8 dá 16? 17. Acho que dá 16. Então, 16 meses de 2 anos é a previsão que a gente ia ficar preso. Um documento bastante famoso, um tanto polêmico, hoje em dia um tanto deixado de lado, que foi o documento do Grupo de Resposta à Covid-19 do Imperial College, do Reino Unido, né? Lá dizia que o negócio ia ser anda e para, que a gente ia ter que parar uns 5 meses no início, né? E depois ia dar umas aliviadas, depois ia de novo aumentar o número de casos, a gente ia voltar a ter que se restringir mais, né? Nunca deixando de tomar algumas medidas de distanciamento e de higienização focada nos meios mais comuns de transmissão da Covid-19. O fato é que até não foi tão ruim, né? Eles previam que a gente ia ter que ficar uns 5 meses mais ou menos trancado, né? E se tentou fazer isso, aliás, né? Mas as pessoas simplesmente não aguentaram. Aqui no Brasil, a gente estava muito atrasado no calendário, no sentido de que basicamente a doença não tinha chegado tanto aqui quanto no Reino Unido, né?
E aí foi engraçado que no dia 18 de março de 2020, o governo lá do Reino Unido anunciou que o dia 20, né, o 18 foi uma quarta, que no dia 20, na sexta-feira, seria o último dia de aulas presenciais no Reino Unido, né, pelo menos no curto prazo. Né. Aqui em Porto Alegre, no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Brasil, nós, acho que no dia 18 já não tínhamos mais aulas presenciais em Porto Alegre. Né? A rede estadual, acho que parou, avisou no dia 17 que no dia 18 já não ia ter mais aula, alguma coisa parecida. Então a gente parou muito antes, inclusive do que a Inglaterra, que estava muito mais avançada em relação a já ter mais vírus circulando, mais pessoas infectadas e pessoas então tendo bons resultados e maus resultados. Por maus resultados entendam ser entubado e por péssimo resultado entendam morrer. Né? Muitas pessoas morreram, né? Mas relativamente poucas, né? Em relação ao número de pessoas que são infectadas. A doença é altamente infecciosa e mata uma pequena fração das pessoas que são infectadas. A minha estimativa, né, com toda a tendência a se focar mais nos casos graves e nas mortes, né, é de que pelo menos as cepas que estavam circulando lá em março matava aproximadamente 0,3% das pessoas. Ou, sei lá, 3 em 1.000. Né? Não é pouco, né? Mas não é assim para a gente se esconder em casa. E não todo mundo, porque também não é uma doença que mata igualmente pessoas de quaisquer grupos ou características. Né? Então, pessoas da minha faixa etária, né? Estou com 52 anos, se não tiverem outros problemas específicos, tem um risco bastante baixo de ter, caso tenha aversão com bastante sinais ou sintomas, tem pouca probabilidade de morrer. Pode morrer? Pode morrer, seja porque até o organismo tem uma reação peculiar, né, muito violenta, inflamatória, até o vírus já pode ter morrido todo, né, não tem mais, mas o efeito do próprio organismo pode dar um bode mortal. Eu posso ter um problema que eu não sei, então, sei lá, digamos que eu tenho histórico de atleta, como disse o presidente Bolsonaro, mas eu tenho, sei lá, colesterol alto, estou quase diabético, alguma coisa assim que eu não sei. É muito comum, né? O homem não vai ao médico, né? O problema do machismo contra os homens. E aí pode ser que se eu for infectado e tiver a forma grave, né? Nada disso é garantido, não. Há uma loteria em vários desses aspectos. Ainda por cima eu posso ter a loteria dos fatores que eu não conheço da minha precariedade de saúde. Então a ideia, claro, né, é tentar evitar de se contaminar. Isso vale para praticamente todo mundo, pelo menos a princípio, né? Mas na Inglaterra eles começaram no dia 20 de março. Aqui em Porto Alegre a gente começou no dia 18 de março de 2020 e nada, né? Basicamente nada aconteceu. As pessoas estavam, como se diz agora, em 70% de isolamento, né? E aí não tinha quase ninguém doente, né? Poucas pessoas sabiam que estavam infectadas, se uma quantidade significativa estava infectada, poucas manifestavam sintomas, menos ainda a ponto de precisarem ser hospitalizadas, e quase ninguém morria na época, né? Só que aí os números começaram a crescer, o número de casos sintomáticos pelo menos, e o número de mortes. E aí o grande paradoxo brasileiro, gaúcho, porto-alegrense, vai ficando pior em cada um desses casos, é de que foi quando os casos começaram a se tornar mais comuns, as mortes começaram a se tornar mais comuns, que até alguns governantes que haviam sido entusiastas do fique em casa para tudo, proíbe algumas coisas do comércio de abrir,
começaram a flexibilizar as medidas de isolamento, né? E aí as pessoas se acostumaram com um número alto de mortes, né? Atualmente a gente está numa segunda grande onda, né? Em que, sei lá, não acompanho muito pela televisão, mas eu acredito, vou chutar que a gente já está em 2.000 mortes por dia. Eu acho que na outra fase a gente teve um pico ali um pouquinho acima de 1.000 mortes por dia. Agora, então, é o dobro pior, né? Só que, bom, a minha situação é muito confortável, tá? Eu posso ficar isolado, posso ficar em casa. Para mim é gostoso, eu gosto de ficar em casa, né? Muitas pessoas brincam, né? Ah, eu não sabia que meu estilo de vida se chamava quarentena. Mas, precisamente por saber que estou numa situação confortável, que não é a de muitas pessoas, seja pela questão econômica, seja pela questão de temperamento ou psicologia, eu olho com muita atenção para o fato de que para muitas pessoas não é mais suportável um grande isolamento. E aí eu acho muito curioso, já escrevi 2 textos no Facebook a respeito, né? Até a minha ideia, eu escrever o segundo, era ver se alguém reclamava no segundo que eu estava dizendo a mesma coisa que eu já tinha dito no dia anterior, inclusive, né? Ninguém comentou, indica que o pessoal curte sem ler. Mas, enfim, qual é o meu argumento nesses 2 textos? É o de que isolamento funciona, né? Assim como dieta funciona. Aí o pessoal vai, dieta funciona? Claro, dieta funciona. Se a pessoa comer menos calorias do que consome durante o dia, ela vai perder peso. Isso é inevitável. O problema é que ninguém manda na gente, nem a gente. Então, eu particularmente tenho facilidade de perder peso. No início da pandemia, inclusive, eu aproveitei para, vou tentar aproveitar para perder peso, né? Principalmente eu parei de tomar bebidas alcoólicas durante uns 2 meses, né? E consegui perder 10 quilos, né? Depois eu pensei, não, acho que é mais saudável ter esses 10 quilos, eu recuperei. Aí agora, inclusive, eu estou tentando trocar, né? Pensando, eu vou aumentar um pouco de peso, ou manter mais ou menos o mesmo peso, mas com uma outra proporção, né? Mais músculos e menos gordura. Não que a gordura seja ruim, a gordura é boa. Mas, então, eu até botei essa roupa hoje e notei, como é que se diz? O defunto era maior, né? Isso é um ditado um pouco infame numa época de pandemia, né? Mas é que se diz, né, que tu ganha a roupa de uma outra pessoa, alguém que morreu, né? E aí a roupa fica folgada e diz, o defunto era maior, o defunto era grande. Observações macabras à parte, a questão é, eu consigo fazer regime para emagrecer com facilidade. Para ganhar peso é um pouco mais difícil para mim, ou era até os 30 anos, agora está fácil também, agora eu engordo e emagreço com facilidade. Mas para a maioria das pessoas é quase impossível emagrecer. Claro, a pessoa consegue perder, sei lá, 5, 10 quilos, às vezes rapidamente, que nem eu fiz, né? Só que ela não consegue manter, ela tende a engordar de novo, uma parte ou todo ou mais, né? E aí é o famoso efeito sanfona, né? E isso já foi observado muitas vezes, inclusive já tive algumas brigas com algumas pessoas, brigas metafóricas, brigas argumentativas. Ou, enfim, quando os argumentos deixaram de ser racionais, eu concluí que era uma briga e não era mais uma discussão. Brigas sobre a efetividade de dieta, de regime, né? O que significa isso? Claro, se a pessoa seguir o regime, ela vai emagrecer. Inclusive pode emagrecer até a morte, né? Tem gente que morre porque acha que menos é mais, e aí morre, né?
Só que a maioria das pessoas não tem esse tipo de problema, tem outro tipo de problema, que é sente aquela vontade de comer, diz, não, não vou comer. Aí quando vê, já comeu. Algumas pessoas nem notam que comeram, né? Já foi feita experimentos em que tu aceita te monitorarem durante 24 horas por dia, durante uma semana. Algumas pessoas aceitaram, né? E aí se verificou. A pessoa, sinceramente, anotava um caderninho, sabia que estava sendo filmada, e aí perguntava, e aí, comeu? Ah, comi sim, só 1.500 calorias, né? E eu gasto umas 2.500, então foi um grande feito eu conseguir. Estou aqui chutando esses detalhes, né? Aí foi verificar, a pessoa comeu aquelas 1.500 calorias, mas comeu um biscoitinho aqui, um chocolate a colar, e ela sinceramente não lembrava, não registrou que tinha feito essas escapadas, né? Bom, aí deixaram gravar, isso foi para um programa de televisão. Será que eles não pegaram justamente as pessoas que queriam se aparecer, né? Mostrando o quanto são humanas, demasiado humanas? Pode ser. Mas acho que há aí um elemento que é comum entre as pessoas em geral, né? Nós acreditamos o que nos convém, até além de certo limite, a gente acaba se dobrando a isso, né? O ser humano é frágil a pressões. Pois bem, lockdown. Lockdown aqui usado de maneira vulgarizada para se referir a medidas mais drásticas de isolamento, como, por exemplo, o governo municipal manda fechar, sei lá, lojas tais totalmente, lojas um pouco mais essenciais, né, de alimentos, só até, sei lá, determinado horário, bares não podem atender dentro, só fora, só pode servir quentinha ou copo de plástico para o pessoal levar. Ou não pode nem isso, não pode andar de ônibus, enfim, não pode sair da cidade. Várias medidas de restrição à circulação e, portanto, exposição das pessoas podem ser impostas pelo poder público, bem como as pessoas podem espontaneamente cair no que um economista aqui do Brasil chamou, não sei que tradição nas costas, de lockdown endógeno. Ele queria se referir à situação de que as próprias pessoas, vendo muita gente morrer, fica com medo e aí se resguarda, independente do governo mandar. Ou principalmente, a ideia dele era a seguinte: se o governo não se mexer e não mandar as pessoas se trancarem, elas vão se trancar ainda mais, o que vai ser terrível para a economia. Totalmente furada, ou pelo menos contrariada pela experiência, mas pode-se argumentar que o governo mandou parar, né? As pessoas resolveram desobedecer o governo, né? Ou os governos. Aqui se reclama que um governo, uma esfera, sei lá, a União dizia que, olha, sejam corajosos, enfrentem, e quem tiver que morrer, vai morrer, né? Isso é como uma guerra. Outros diziam, não, fique em casa se puder, e se não puder, tenta ficar em casa mesmo assim, né? E se não puder ficar em casa e tentar ficar e passar fome, tenta não morrer, né, etc, etc. Eu acredito que ambas as posições são razoáveis, né? Eu, particularmente, tenho uma posição confortável, pude ficar em casa. Notei que algumas pessoas não puderam ficar em casa porque não tinham condições psicológicas ou porque não tinham condições econômicas de ficar em casa, pelo menos não como eu fiquei, né? Mas o fato é que agora, se o pessoal conseguiu ficar 70% isolado, distanciado ou isolado, em março, abril, maio, quando havia poucos casos, agora, quando temos o dobro do que tivemos no pico anterior, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, as pessoas preferem se arriscar. Muitos acham que já tiveram essa doença umas 3 ou 4 vezes, e talvez tenham tido uma vez, ou talvez tenham tido uma vez em que elas não pensaram que tiveram. É o meu caso, particularmente, eu acho que tive umas 5, 6 vezes, né? De tanto ficar em casa, com o ar-condicionado ligado
várias vezes ressecava muito o ar e tinha irritação na garganta, e pensei, ponto, peguei Covid, né? Agora vou morrer ou matar a minha mãe. Minha mãe tem 81 anos, né? Então ela é o grupo oficialmente de risco, de maior risco. Não que se tiver vai ter a forma grave e tendo a forma grave vai morrer. Pode ser que não tenha a forma grave caso se infecte, e tendo a forma grave pode sobreviver, né? Depende de muitos fatores, um pouquinho de sorte e, se possível, um pouco de juízo, né? E tratamento, né? Mas também depende de quando é que tu tem. Então, se tu tiver quando tá tudo tranquilo, vai ter lá muita gente para te atender, né? Se tu tiveres quando tá todo mundo tendo, aí pode ser que tu fique numa fila, pode ser que o técnico de enfermagem esteja com sono e te coloque a sopa na veia e aí tu morra, né, disso. Enfim, quando um sistema está sob sobrecarga, a probabilidade de erros começa a aumentar. Então, há riscos, né? A pessoa pode tomar cuidado com unha encravada, porque pode infeccionar, ter que ir no hospital, aí demora, ou dão a medicação errada, ou uma coisa simples, muito banal, acaba sendo feito errado, e tu pode morrer, de fato, por conta da Covid, muito indiretamente. Tu não morreu de Covid, mas tu morreu do estresse que foi gerado no sistema de saúde para atender, aqui na minha hipótese um pouco ridícula, uma unha encravada que infeccionou. Não é tão ridículo assim, porque, sei lá, há 150 anos, ou menos até, se morria de infecção que começava com uma unha encravada. Na verdade, ainda se morre disso, né? Se o cara se distrair, consegue morrer, ou se for um caso anômalo, tiver alguma reação estranha, né? Tem aquela situação, né, que tu tem uma infecçãozinha que pode ser relativamente boba, o teu organismo tem uma reação super exagerada a ela, e aí quando tu vê, tu tá com aquela sepse, né? Fica tão entupido de células brancas, né, tentando matar a infecção, que elas te matam, né? Ou, se tiver um pouco de sorte, mas um pouco de azar também, talvez não te mate, mas aí necrosa a ponta dos dedos, a ponta do nariz, a ponta de outras coisas, que não vem o caso aqui, enfim, também nada tão importante quanto a vida, não é mesmo? Seja como for, coisas improváveis ou incomuns acontecem de vez em quando, né? E coisas como, por exemplo, morrer por falta de mau atendimento, elas ocorrem sempre, e se o sistema está estressado, está assim, no limite, ou perto do limite, ou está um pouquinho além do limite, aqui a noção de 100% é um problema, né? Estamos com 110% de ocupação. Em presídios, até o pessoal muito malvado, né, diz, se cabe 30, é porque cabe 30. Sim, cabe 30 com um grau de estresse elevado. 110% sugere, então não é 100%. Tantos não é 100%. O que tem lá é 100%. Não, o que eles querem dizer com isso? Olha, a nossa capacidade sustentável que a gente pode manter por tantos meses, indeterminadamente, por anos a fio, é X, sei lá, 80 pacientes. A gente consegue atender, sei lá, 200, né? Mas esses 200 vai morrer desproporcionalmente mais, porque a nossa capacidade é 80, né? Então, 160 já é 200%. E 200 vai dar a 200 e alguma coisa, né? Eu já fiz conta lá atrapalhado no início, agora já peguei o ritmo aqui, mas não vai dar certo. A minha dificuldade matemática é a mesma. Sem papelzinho, o computador não funciona bem. Enfim, 200% de ocupação de leitos de hospital. O que significa isso? Tem gente na cadeira, tem gente no banquinho da recepção, tem gente no chão, né? E, obviamente, as coisas não funcionam muito bem dessa maneira, né? Então, mais gente vai morrer do que necessário. Se tivesse só 80, ia morrer só 2 pessoas por dia, né? Tendo 200 pessoas, vai morrer mais do que a proporção, vai morrer, sei lá, 90. É muita gente, né? Aí a mortalidade já nem é mais da doença, né? É
bom, é da doença, né, mas é da incapacidade de se dar um atendimento que se considerou que todo mundo tinha condições de esperar ter, né? Por isso, por isso, é tão importante, pela tese monomaníaca do distanciamento social, que as pessoas evitem se contagiar. E aí entram as questões. Ok, essa recomendação é muito boa, ela é tão boa quanto a ideia de fazer regime para perder peso, ou para ganhar peso, né? Ou para manter o peso. Algumas pessoas conseguem, essas estão muito felizes. É o meu caso aqui, eu posso me distanciar muito bem, eu sou muito bom nisso, né? Outras pessoas dizem que podem, não conseguem, e aí elas são empurradas para a hipocrisia, então elas vão dizer, fique em casa, e elas não ficam, né? E algumas pessoas já pegaram raiva disso, vão dizer, não, agora é azar, né? Isso aí, ou então entram em negação. Não, isso aí não existe, isso aí é uma conspiração dos Soros com o Bill Gates, né? E aí a pessoa se expõe, pode sobreviver, pode não passar para ninguém que morra, pode ser que passe também, pode ser que ela morra, tudo isso está dentro das possibilidades. Não é que tão importante a probabilidade individual, porque a probabilidade individual é baixa de morrer, tá? É importante ser bem sincero em relação a isso. A minha mãe, se tiver, né, ela tem 81 anos, o risco dela morrer não é de 100%. Não é, acho que nem de 50%. Embora, enfim, cara ou coroa, tu vai morrer, tu vai viver, é um risco alto, né? Mas eu acredito que o risco dela morrer, caso pegue a Covid-19, as cepas atuais, que parecem que são piores e tal, né? Eu acredito que o risco dela de morrer não é de 10%. É alguma coisa. Tá, 10%, digamos que seja de 10%, que é um risco alto, altíssimo, né? Sem dúvida é um risco alto. Se tu tem 10% de chance de morrer cada vez que tu atravessa a rua, bom, 10 vezes depois, em 10 vezes que eu atravessar a rua, essa probabilidade fica próxima de 100. Não que na 10ª vez, seja, se eu não morri nas outras 9, seja de 100%. Não, continua de 10%. Na 10ª vez, qual é a probabilidade de eu ser atropelado? 10%. Mas agora eu penso, e as próximas 10 vezes? Qual é a probabilidade de eu ser atropelado nas próximas 10 vezes? É 10% em cada uma e é 100% no total de 10 vezes. Então é um risco alto, com certeza. Não é um risco tão alto quanto se sugere. Não é uma sentença de morte contra idosos, né? Por duas razões. Uma, nem todos os idosos têm a forma grave. Começa por aí, né? Mas dois, tendo a forma grave, sim, o risco é maior, né? O risco é bem maior. Quanto maior? Não sei, e prefiro talvez não saber, né? Mas a questão fundamental é o risco individual, mesmo para as pessoas dos grupos de risco, não é tão alto assim. Quando é que a gente descobre que o risco é alto? Quando o cara tem a forma grave, é internado, é entubado, aí tu diz, isso aí tem um risco grande, né? Sei lá, de 40% de morrer, né? O que nem é muito bom de se dizer, porque, enfim, tem muita gente que está internada agora, então está morrendo 2.000 por dia, né? Então, tem um monte de gente que está sob risco de ser esses 2.000 de hoje, né? Ou os 2.000 de amanhã, ou os 2.000 dos próximos 2 ou 3 meses. Não que a doença dure esse tempo todo, né? Mas o cara entra com Covid, aí tem uma infecção hospitalar, ou sei lá, o problema dos pulmões se agrava, há lesões que, enfim, o cara também já estava por um fiozinho, né? Então, esse fiozinho, para ele não se romper, de repente se fica tentando durante 1 mês, 2 meses, né? O mais comum são 14 dias. Conclusões aqui, não é um objetivo desse vídeo de fazer conclusões, é mais uma abertura, polêmica talvez. A ideia básica é a seguinte: o distanciamento social e o isolamento funcionam, mas já estão esgotados. Agora talvez até a gente precise contar lá com o tal do lockdown endógeno, ou seja, a gente precisa contar que as próprias pessoas fiquem com medo e se protejam. E algumas já estão, assim,
como eu costumo dizer, quem é de ficar muito assustado, fica muito antes de precisar. Quem é de não dar bola para isso, não adianta. E aí se cria o seguinte paradoxo. Todo mundo cheio de boas intenções começa a tentar assustar todo mundo para que as pessoas então façam o que é importante. Eu vou assustar as pessoas para elas terem o comportamento que eu espero que elas tenham para o bem delas. Eu vi isso acontecer em relação a HIV/AIDS, né? Então, na década de 80, 90, que me lembro, né? Na década de 90, o pessoal ainda morria, tipo, tinha pego HIV uns 10 anos antes, aí começava a manifestar e aí morria em um ano, mais ou menos. Ali por 94, 95, 96, acho que começaram a surgir os retrovirais, né? E ainda assim tinha toda uma campanha, camisinha tem que usar, né? Até me lembro, eu tive uma companheira com a qual eu morei em união estável, né? Ela era, deve ser ainda, né, epidemiologista, e ela dizia, não, camisinha tem que usar. E ponto, né? A ideia realmente é fazer essa frase pronta, né? Se for explicar, perde a graça, né? Que nem secundaristas unidos jamais serão vencidos. Como é que a gente traduz isso para o ensino médio? Estudantes de ensino médio unidos? Não, a gente não explica. Slogan é para ser curto e direto, né? Então, camisinha tem que usar. Mas, enfim, as pessoas não usam, né? E nem mesmo os epidemiologistas usam nas relações mais estáveis, né? Que começam não estáveis, mas, enfim, né? Mesmo naquela época em que se morria disso, era visto como uma sentença de morte, a adesão à camisinha não era lá essas coisas. Mas se dizia, camisinha tem que usar. Resultado, um amigo meu que na época era virgem, né? Não na época que eu estava com essa senhora, ele também já estava casado. Mas alguns anos antes, no início da pandemia, das pessoas descobrindo que estavam infectadas e começando a morrer, ele tinha muito medo de ter pego o AIDS, né? E ele era virgem, o que dificulta bastante ter pego o AIDS, né? Pega o HIV e aí desenvolver AIDS. E aí ele recorria às hipóteses mais mirabolantes, né? O nosso vizinho aqui que teve AIDS e morreu, e uma vez a gente estava aqui perto dessa roseira que tem esses espinhos aqui, e eu acho que ele pode ter se espetado ali e eu posso ter me espetado ali também, portanto eu posso ter HIV e posso desenvolver AIDS, né? Então as pessoas que têm uma tendência a se cuidar, a ter medo, a ter preocupação, a serem hipocondríacas, elas vão então sofrer muito com esse clima de fique em casa, cuidado, é grave, está morrendo muita gente, né? No fim, a pessoa até quando sai, toma todos os cuidados e tudo mais, só que ela sofre muito porque ela é de ficar preocupada com isso, né? E as pessoas que se tentavam, então, as pessoas que ainda, ou que já não aguentam mais ficar em isolamento, o que elas fazem? Elas aguentaram até agora, né? É provável que elas continuem não se cuidando. Então, parte do problema dessas campanhas de terror, né, é que elas atingem as pessoas que já foram atingidas pelo terror, né, e não atingem as pessoas que são pouco imunes, né? E claro, geram resistência em algumas pessoas que foram tão atingidas pelo terror que começam a entrar em negação. A pessoa tem um sofrimento tão forte, um medo constante de morrer, que ela, né, toca o F, né? E aí ela começa a se expor quando ela talvez tivesse sido tratada com um pouquinho mais de cuidado, respeito talvez, né? Ou um pouquinho mais de razoabilidade, de informação, não com o objetivo de induzir comportamento, no caso de pânico, de medo, talvez ela se houvesse cuidado mais, ou não tivesse entrado em negação, né, dos riscos, porque chegou num grau em que ela não aguenta mais. A doença é grave? Gravíssima, agora então muito grave, né? Que tipo de doença ela é? Bom, é uma doença infecciosa, né, causada por um vírus, né?
mas não me parece o mais característico da Covid-19 ser uma doença viral. Tem o vírus, tem a doença, as pessoas morrem em função da reação inflamatória, digamos assim, do organismo ao vírus, que aí gera uma série de problemas, né? Inclusive dá espaço para outras doenças. Mas, principalmente, se tem morrido, na minha percepção leiga, né? Vocês viram ali como é que eu faço conta no início do vídeo, né? Os que viram no início. Mas há uma série de loucuras peculiares da Covid-19 como um grande fenômeno. Aqui não quero mais falar da pandemia, eu quero falar do fenômeno Covid-19, ou Covid-20, ou Covid-21, ou Covid-22. Né? O problema é que todos os meios de comunicação importantes se voltaram muito para essa ideia do fique em casa, a variação do camisinha tem que usar, né? E aí tivemos o problema político dos presidentes Trump e Bolsonaro. Né? Os dois, ouvindo especialistas, claro, eles não tiraram isso da pura iniciativa pessoal, eles falaram bem da tal da cloroquina. No caso dos Estados Unidos, da hidroxicloroquina, aqui no Brasil, cloroquina e hidroxicloroquina. São drogas bastante usadas há muito tempo. No caso da cloroquina, deve ter uns 80 anos, né? Então você sabe muito bem como é que a droga funciona, que doses dá para usar. E essa droga parece que tem efeitos principalmente no início da infecção, quando as pessoas geralmente nem sabem que estão infectadas, na verdade. Mas também no início da apresentação de sintomas ela pode ajudar bastante. Médicos que tiveram Covid-19 utilizaram, e um deles até houve um escândalo porque se cobrou que ele mostrasse qual tratamento ele tinha sido submetido, e aí houve uma série de absurdos, né? Mas basicamente alguma coisa errada está aí, né? Ou seja, porque as pessoas não querem confessar que usam ou recomendam o raio da cloroquina. Agora já está super superada a questão da cloroquina, né? Ela ainda é usada, mas surgiram alternativas bem mais interessantes, né? Dentro das linhas de baixo custo. Né? Aqui no Brasil, inclusive, se montou uma pesquisa que tinha um ramo da pesquisa que basicamente resolveu experimentar aquilo que já se sabia. Então, se sabe que essa droga, que é muito boa, é muito segura, usada uma dose acima de certa concentração diária, sei lá, 2, 3, 4 dias, né, ela vai causar alterações no ritmo cardíaco, podendo inclusive levar à morte. Né? Aí, essa droga tem 80 anos. Né? Montaram um ramo de uma pesquisa em que vamos dar essa droga aqui, vamos ver o que acontecer. O que acontece se a gente der nessa dose? Bom, deu aquilo que já se sabia, se não 80, há 75 anos. Se deu a droga numa dose que se sabia que daria problemas, o problema que se sabia que daria deu, e aí se alardeou que a droga faz muito mal, é muito perigosa e não deve ser usada. Isso é aquela figura na pesquisa, né? Quando tu joga uma flecha e tu faz tu pinta em volta que tu acertou na mosca, né? Na verdade, nesse caso, a pesquisa já tinha sido feita na história dessa droga. Né? E aí, qual o sentido de testar naquela dosagem e testando naquela dosagem, parar o experimento, ou o ramo daquele experimento, quando aconteceu aquilo que se sabia que ia acontecer? Me parece que não era assim para testar se vamos aquecer uma barra de metal e ver se ela dilata, né? de ferro, digamos, e ver se ele dilata. Não, né? Não foi. Vamos ver se a causalidade continua funcionando. Né? Foi para tentar desmerecer a droga. Isso, para mim, é muito claro. Né? Posso estar errado? Me mostrem como eu posso estar errado. Não, o objetivo, o comitê de ética.
farmacêutica aprovou esta pesquisa baseado em tal e tal e tal. Olha, eu já vi declarações de conselhos universitários, de instituições federais, dizerem absurdos, né? Basicamente, até não vi assim a parte técnica dizer absurdos, mas quando vai para a parte política, aí os absurdos são bem comuns. Mas como foi possível se autorizar essa pesquisa? Eu não consigo ver uma boa razão. Pode ser que alguém consiga ver. Né? Aceito, então, comentários aqui explicando em que sentido essa pesquisa poderia ser razoável, legítima. Não vale dizer que era para provar que o Trump e o Bolsonaro estavam errados. Né? Porque essa é a hipótese ruim. Né? Então, a ciência precisa se afirmar contra o fascismo. Né? Bom, aí o próprio historiador talvez se levante, que ilusão minha, né? Mas o próprio historiador se levanta para dizer, não, fascismo, né? Não é bem o caso, nem mesmo do Franco é bem fascismo. Né? Tem gente que defende isso, né? Eu acho muito engraçado. É uma maneira de te dizer, não, nem o Franco, aí tu salva o cara que tu queria salvar, muito menos o Vargas, né? Mas o Bolsonaro e o Trump, esses são fascistas de carteirinha. Obviamente é falso, tá? Os caras são santos? Não, de jeito nenhum. Os caras têm lá os seus cacoetes, as suas simpatias muito ruins? Tem, pode ter. No caso do Trump eu não sei. Mas a questão é, cloroquina virou algo a ser desmentido, mesmo que para desmentir se precisasse mentir. Ainda que desse para mentir dizendo a verdade. Olha, o resultado aqui dessa pesquisa foi de que nessa dose aqui as pessoas começam a ter problemas cardíacos e pessoas nessa faixa de idade, né, que são público-alvo, o risco de morte é muito grande, é aumentado e não diminuído com essa posologia. Né? Bom, mas não precisa ser essa dose, pode ser uma dose menor. Talvez nem adiante nesse momento, adiante mais no momento anterior, antes do sujeito precisar ser internado, né? Aí vários estudos, de fato, não conseguiram encontrar evidências de que diminuía a necessidade de intubação, né? E assim por diante. Olha, essas controvérsias, elas sempre ocorrem na ciência em geral, né? E mais ainda numa ciência complicada, porque tem tanta gente que mente que está tomando, não está tomando as coisas, né? Tá tomando Viagra? Não estou tomando, né? E dá um problema lá. Então as pessoas mentem, né? As pessoas se convencem às vezes de coisas, se convencem de que não comeu a mais do que estava na tabelinha lá da dieta, né? Então, dá uma série de resultados e, de fato, precisa de grandes números para começar a excluir essas variáveis do ser humano, demasiado humano. Né? Mas, de modo geral, não se depende disso para se tentar tratamentos, principalmente quando há necessidade. Né? Aqui, a grande piada de mau gosto que eu faço em relação à Covid. Né? Ela mata tão pouco, ela mata muita gente, mas ela mata proporcionalmente tão pouco em relação ao tamanho das populações envolvidas, que quase qualquer coisa que tu der, sei lá, até chá e simpatia. Né? Estudos mostraram que na população acima de 85 anos, a administração de 200 miligramas de água estava associado a uma letalidade de 0,05%. Sei lá, chutei esses números, tá? Mas eu vou considerar que é um número baixo. Sei lá, em um mês. Entre idosos acima de 85 anos. O que eu quero dizer com isso? No público com alto risco de morrer, em caso de infecção na forma grave de Covid, né,
se tu pegar aleatoriamente o grupo teve Covid, não teve Covid, a mortalidade é alta pela idade. Basicamente, então, daqui 33 anos, né, quando eu tiver 85 anos, a minha situação será, supondo-se que a medicina não piore e nem melhore muito, a minha probabilidade será, olha, tomei uma sopa mais apimentada, né, assoei o nariz com mais força, tossi, né, eu posso morrer. Não quer dizer que todo mundo com 85 anos esteja nessa situação, alguns poderão estar muito bem. Tem gente que corre maratonas aos 100 anos, né? Não será o meu caso. Mas então eu presumo que aos 85 anos a minha morte pode ser atestada por razões um tanto improváveis agora. Então, foi olhar as horas e morreu, né? Pode acontecer. Causa da morte, parada cardíaca, ou hemorragia, ou sei lá o que, muitas coisas podem acontecer. Porque tá tudo por um fio. Tá? E a Covid mata principalmente essas pessoas. Só essas pessoas? Não, mata muitas pessoas mais jovens, pessoas mais saudáveis, pessoas muito saudáveis também podem morrer. É possível, não é provável, mas acontece. Né? Feitas essas considerações, né? Agora o nosso problema não é se a Covid mata muito ou não. O problema é que a Covid infecta muita gente. Muita gente. Uma fração precisa de atendimento médico e essa fração, uma parte deles vai morrer. Então não é bom que haja muita gente infectada a ponto de haver muita gente hospitalizada. E menos bom ainda é que haja tanta gente infectada, internada, que começa a faltar condições de atender adequadamente essas pessoas. Então, o hospital X tem 100 vagas, o hospital Y tem 5 vagas, o hospital W tem 8 vagas. Somando tudo, tem, sei lá, 1.000 vagas e, de repente, tem um determinado momento 1.000 pessoas. E nem estou falando aqui de mais do que a capacidade. 1.000 pessoas. E aí na semana seguinte tem também 1.000 pessoas. E na semana seguinte também tem 1.000 pessoas. Olha, nunca essa capacidade deveria chegar no limite e ficar constantemente nela. As coisas começam a dar errado. As pessoas começam a ficar cansadas. As pessoas começam a ficar estressadas, mesmo que tenha o tempo de sono e tudo mais, ideal, o que é improvável, as pessoas começam a ficar estressadas, cansadas, precisando de uma folga, mas não tem ninguém para substituir, né? E as pessoas estressadas começam a trabalhar com menos eficiência. Isso é do ser humano e é também das máquinas, inclusive. Pois bem, se tiver mais gente ainda, mesmo que por um pequeno período de tempo, então durante 2, 3 dias tem mais pessoas do que o que normalmente se esperava atender como 100%. Olha, o risco de haver erros aumenta, né? Simplesmente as pessoas estão em sobrecarga. E agora vamos combinar as duas situações. As pessoas passam, sei lá, uma semana, uns 5, 6 dias, 2 semanas, 3 semanas, com atendendo mais pessoas do que seria o 100% ideal. Né? O 100% ideal já não daria para sustentar por tempo indefinido de verdade. Né? Não é assim que funciona a organização. Mais do que aquilo que seria o ideal por muito tempo, é pior. Né? Então não precisa haver colapso. Eu acho muito engraçado quando falo em colapso, porque, enfim, então aí não atende mais ninguém, né? Não funciona mais. Não, quer dizer que não atende mais tão bem. E começa a atender mal, e alguns simplesmente não serão atendidos. Esse é o problema. Né? Então, eu tenho uma pessoa para atender, 5 pessoas, e esse é o normal, digamos. Tá, agora tem 8 pessoas para atender. Consegue dar conta por 1 ou 2 semanas.
depois ela começa a ficar meio irritada, começa a bater nos colegas, né, depois nos pacientes. Eu tenho uma pessoa para atender 15 pessoas. Bom, algumas dessas pessoas ela não vai conseguir atender. Ela até vai ter que fazer a escolha. Atendo todos mal ou atendo alguns melhor e os outros que Deus ajude. Então, não é uma situação boa. A grande questão é como evitar. Duas soluções. Começa a aumentar o distanciamento. Tem um problema nessa hipótese. Leva aproximadamente uma semana ou duas para que as ações que eu tomo agora façam efeito nessa curva de novos casos, e dentre os novos casos que precisam de atendimento médico, e dentre esses que precisam de atendimento médico, os que precisam de atendimento intensivo, e dentre os que precisam de atendimento intensivo, os que precisam de serem entubados, né, e assim por diante. Então, essa medida, ela, se for para ser tomada, ela tem que ser tomada quando o modelo matemático, aí vocês já viram que eu não sou bom de matemática, mas tem gente que é bom de matemática, diz, olha, projetando essa curva para daqui 2 semanas a gente vai ter mais 2 dias antes de chegar perto dos 100%. Bom, então, nesse momento, aqui eu estou chutando um limite de segurança de uns 3 dias, a matemática nem é tão precisa assim, teria que ser tomadas medidas que se acredita que serão seguidas, né? Mas o modelo matemático também mostra que a exaustão da população é tal que não vai colar. O pessoal que é de se conter vai se conter, o pessoal que não é de se conter vai continuar não se contendo. Resultado, o efeito vai ser de tantos por cento. E quando a gente precisa de mais. Então, essa estratégia não funciona. É como dizer, vamos fazer com que as pessoas que estão com problemas de obesidade façam dieta. Isso não funciona, a gente sabe que não funciona. Não, com aquele, minha tia fez e funcionou. Então, que nem a questão da cloroquina, né? A casuística daquela que funcionou. Não. O que precisa? Precisa de medidas que a gente tenha alguma esperança, ainda que não muito grande, né? Não perfeita, de que vai ter resultado. E aí é que entra a bendita ou maldita cloroquina, a um pouquinho menos maldita hidroxicloroquina, uma droga mais moderna, né? Que tem um pouquinho menos de efeitos sobre a frequência cardíaca. E agora tem a ivermectina, né? Que o pessoal até zomba da ivermectina, dizendo que é doença para vermes ou para piolho, né? Na verdade, é uma droga para muitas coisas diferentes, tá? E, assim como outras drogas, um dia se usava para uma coisa, depois se descobriu que funcionava para outra, se concluiu, olha, a ivermectina parece que ajuda no estágio inicial, interferindo, atrapalhando lá os mecanismos que o vírus usa para se replicar sem ser incomodado, ou seja, sem ser tão incomodado. Então parece que essas drogas, né, uma combinação delas, essa ou aquela, várias tentativas foram feitas, vários estudos foram feitos, né, indicam que elas podem e elas parecem ter ajudado bastante. Em alguns casos parece ter ajudado de maneira muito dramática, né? E aí é muito preocupante ver professor contra médico, né? Professor de medicina ou, sei lá, autoridades sanitárias internacionais brigando contra médicos. A suspeita aqui de esquerdista, né, é de que são grandes interesses de grandes empresas, de grandes laboratórios, que dizem basicamente o seguinte, estou fazendo aqui a fofoca, né? Olha, essa pandemia é uma oportunidade, a gente pode ganhar muito dinheiro com ela, né? Mas se o pessoal usar essa droga aqui, que já não tem mais, ela já é de domínio público, né? Eu não posso cobrar royalties ou alguma coisa assim, a gente não vai ganhar muita coisa, se é que a gente vai ganhar alguma coisa, né? Mas, ao contrário, se for aprovada aqui essa outra droga, aqui, um antiviral específico, né, que novo e que tem
não é de domínio público, a gente vai poder cobrar um bom dinheiro e os governos estão dispostos a pagar, né, é melhor. Né? Aí os seres humanos, né, entram na jogada, estiveram o tempo todo na jogada. Mas enfim, o interesse da empresa se conecta com o interesse de pesquisadores, né? Os pesquisadores, eles nem querem ganhar dinheiro, eles simplesmente não querem perder o emprego, perder dinheiro, porque eles não fizeram aquilo que se esperava. E aí, né, mais uma vez, o mal triunfa pela omissão dos bons, né? A questão aqui é que ninguém quer ficar de Judas sozinho, né? Então, alguns querem e alguns até levam vantagem, né? Há pessoas que podem se beneficiar disso. Eu, particularmente, né, não sou da área médica, não trabalho para nenhum laboratório, eu sou consumidor de algumas drogas prescritas ou não prescritas, que dá para comprar na farmácia com... Tem a tarja vermelha de venda sobre prescrição médica, mas parece que a prescrição médica ela é presumida, né? E aí, hidroxicloroquina ou cloroquina, ivermectina, são todas elas drogas um pouco baratas, de fácil acesso. E aí o problema é que as pessoas começam a se automedicar. Dessas pessoas que se automedicam, claro, algumas delas vão ter a doença igual, vão ter a forma grave e algumas vão morrer. Isso é muito explorado para se dizer que elas não funcionam nada. Bom, se for assim, então, se esse tipo de evidência é científico, os estudos que foram feitos dizendo que essas drogas parece que funcionam bastante bem, desafogam os leitos hospitalares, são medidas que devem ser levadas em consideração. E a grande questão aqui não é se funciona ou não se funciona, ou se não funciona. A grande questão é como chegamos a esse ponto de celeuma sobre si uma coisa que até 2019, com tais e tais evidências, se teria aceitado que funciona, até com muito menos, tá? Como é que isso agora em 2020, 2021 se faz tanta desinformação dizendo que não funciona, que é doença para verme, que é remédio para verme, que é remédio para malária também como é que se consegue fazer tanta desinformação com a autoridade médica, científica, laboratorial, de pesquisa, jogando essa sua credibilidade no lixo? Hipótese. Não, quem está jogando a credibilidade no lixo, Harris, é tu, seu bolsominion. Né? Já ouvi isso, né, várias vezes. Bom, eu já tive até post censurado pelo Facebook porque eu falei muito mal do Bolsonaro. Aí eu troquei uma palavra lá, troquei por ser contido, né? E aí o Facebook aceitou. Mas tudo bem, podem me chamar de bolsominion. Podem também achar que eu sou daqueles hipocondríacos que sofreu tanto que estou em fase de negação. Não, na verdade, eu não sou muito de sofrer em geral. Né? O que eu sinto aqui durante a pandemia, às vezes, né? Eu vou no supermercado, no início, principalmente da pandemia, eu ia no supermercado, ainda antes de, quando era proibido quase usar máscaras. Né? Não use que é até pior. Né? Eu ia no supermercado e um conhecido, uma ex-namorada, encontrava e começava a puxar assunto. Eu começava a ficar nervoso. Não, eu não devia estar falando, que está errado, não sei o quê. E aí começava a formigar as mãos. Né? Estou hiperventilando, estou tendo uma crise de ansiedade. Felizmente eu sou tão frio que eu consigo aí controlar a respiração e driblar parcialmente, que seja, essas crises de ansiedade. Isso era mais comum lá por março e abril, quando o risco era quase nenhum. Né? Tirando isso, na verdade, eu sou um servidor público, né? Que está muito confortável, né? O meu ganho imediato, pelo menos, não está sob risco, né? O meu grande medo é que o motorista do Uber se revolte e taque fogo, né, no governo do estado, e aí eu perca o meu empregador e perca o meu salário, mas não é muito provável.
o governo sempre pode dizer que entrou em colapso total e demitir por incapacidade de manter. Essa possibilidade existe, mas eu acredito que se prefere deixar as criancinhas morrer muito, muito antes de se chegar a esse ponto. Até porque deixar as criancinhas morrer se faz o tempo todo, né? Isso, inclusive, então me leva à conclusão, que já passou 1 hora de gravação, contando aqueles momentos lá de divagação matemática. Eu vi hoje, de novo, um amigo meu, colega do magistério, repetir a falsa dicotomia de vidas ou saúde. No caso, ele estava lá divulgando um texto de acho que era um médico, dizendo que, olha, nunca vi cara nas últimas horas de vida dizer que estava morrendo, mas estava contente porque pelo menos a economia tinha sido salva. Eu disse para esse meu amigo, escrevi, né? Te larguei, cara, agora te larguei porque tu voltou agora para essa questão da falsa dicotomia. Ele disse, não, desde o início era da falsa dicotomia, eu defendo isso desde o início, né? E aí realmente larguei ele de mão. Mas a ideia que me preocupa aqui é essa noção de que a saúde possa ser salva com a economia destruída. Aí tem que fazer as contas, né? Quem é que sustenta o SUS? Né? O coelhinho da Páscoa? É o Papai Noel? É o Batman? Né? Não, é o contribuinte. É o contribuinte que paga toda a máquina, paga a mim, que sou servidor público, né, da educação, né, porque também não está indo muito bem, mas na escola onde eu estou está maravilhosamente bem. É o contribuinte que sustenta. É o contribuinte que tenta, inclusive, sonegar, porque a carga tributária é muito alta. Se vocês não sabem, ela é de uns 45%. Né? Acho que agora está mais, porque está produzindo menos e está gastando mais, então deve estar... o que cobra, tira o dinheiro da pessoa, e aquilo que gasta e deixa para pagar um dia, né, dá, sei lá, 45%, 50% da produção contabilizável do Brasil. É muito caro. É a história do que o carrapato ficou maior que a vaca. Né? Então, bem ou mal, né? Bom, pode ser que, duvido, né? Mas pode ser usado para o bem essa catástrofe. Mas a questão é a seguinte: se a gente empobrece muito todo mundo, a gente empobrece as fontes das quais o SUS recebe financiamento. Isso é sustentável durante algum tempo, né? Mas que um país não é uma empresa, né? E uma empresa grande não é uma empresa pequena, então a questão do crédito ali é complexo. Mas tem limites. Os nossos limites certamente são mais estreitos do que os limites do Japão. Né? Também se pode dizer lá, porque o Japão está com uma dívida pública muito proporcionalmente maior que a do Brasil. Sim, mas o Japão gera muito mais confiança do que o Brasil. Né? E tem muito mais capacidade de gerar riqueza para dizer, olha, um dia a gente consegue resolver isso, ou ainda que vá quebrar daqui 20 anos, pelos próximos 10 anos vocês podem lucrar botando dinheiro aqui. O Brasil não tem essa bola toda. Pode vir a ter, né? Pode ter durante um tempo, pode perder, isso já aconteceu tantas vezes. Né? Sempre essa esperança. Um governo de 4 anos ou de 8 anos sempre tenta empurrar com a barriga, né? Vamos ser gentis e vão deixar a bomba para o próximo. Né? E aqueles que são otários e que fazem austeridade durante o próprio governo deixam a dívida boa, não é a herança maldita, é a herança bendita para o sucessor, né, que diz que deixou uma herança maldita. Mas enfim, a questão é, por mais que se possa dizer, olha, no momento imediato a gente vai ter essa e essa prioridade, isso funciona de novo como 100%. 100% é possível sustentar uma máquina funcionando? Um navio, um avião, acho que é mais... navio também. Tem uma velocidade de cruzeiro, que é aquela velocidade que ele consegue manter durante a viagem inteira. Né? Sei lá, vários dias. E tem a velocidade que ele consegue manter com sobrecarga. Dá para manter durante 5 horas, a gente consegue botar essa velocidade aqui. Mas não dá para fazer durante... Dá para fazer por 6? Talvez. Por 7? Talvez. Por 8? Talvez. Começa a aumentar muito o risco de estragar, de parar tudo. Né? Então, ainda que se dê
ainda que seja possível abusar limites de tolerância da economia, né? Em 16 de março de 2016, segundo aquele documento hoje em dia um pouco desacreditado do Imperial College, nem sei se é assim que se pronuncia, né? Grupo de resposta à Covid do Imperial College, se dizia 2/3 dos primeiros 2 anos. Então vai durar 1 ano, 2, com vacinas talvez 2. Se as vacinas funcionarem por muito pouco tempo, apenas parcialmente, né, talvez por 3, não dá para planejar em relação à Covid-19 muito no curto prazo. Tem que ser planejado a médio prazo, tem que ser pensado o que as pessoas suportam de maneira sustentável durante longos períodos, recorrentes medidas. Então, dá para as pessoas ficarem em casa? Dá. Por 1 semana? Com certeza. Por 2? Mais ou menos. Algumas sim, algumas não. Por 1 mês? Complica. Algumas pessoas vão continuar, outras não. Durante 6 meses? Com certeza a maior parte das pessoas não vai conseguir, mesmo tendo condições econômicas, materiais, não terão condições psicológicas de manter um isolamento durante 6 meses. Mas e se tiver uma mortalidade de 10%? Bom, aí talvez, né? Pode ser que as pessoas, inclusive, prefiram morrer em casa de fome do que se arriscar a pegar a doença. É bem razoável. É um risco possível. É o caso no momento? Não. Pode ser que uma cepa variante seja muito mais letal e também mais contagiosa? Pode, né? Pode matar todo mundo? Pode. Assim como aquela coisa matemática que o universo terá de ser muito grande e a gente vai ter que ter muito azar para acontecer justo aqui. Mas, enfim, pode. Eu não contaria com isso, né? Os que esperam o desaparecimento da espécie humana, eles têm apostas mais difíceis do que as minhas. A espécie humana vai desaparecer, né? Nem que seja sucedida por alguma coisa criada por ela, mas não parece que vai ser a Covid na atual versão. E não é provável que surja uma versão muito pior. Então, os planos precisam ser calcados naquilo que funciona. Cloroquina, ivermectina, anti-inflamatório, anticoagulante, para quem vai ficar hospitalizado, chega naquela fase e tal. Tudo isso pode ser importante. Por favor, não façam isso por conta própria, pelo menos não os anti-inflamatórios e os anticoagulantes. Mas funciona com dúvidas, funciona mal, não funciona igual para todo mundo, mas parece que atualmente funciona mais do que dizer para as pessoas ficarem em casa. Se morrer muita gente, se as pessoas realmente começarem a morrer na rua, né? O vizinho morre em casa desesperado pedindo socorro e ninguém vai lá socorrer e começa a acontecer isso muito por todo lado, bom, aí não precisa nem dar orientação, porque as pessoas vão ficar em casa com medo e vão morrer, inclusive, evitando de tomar medidas que dariam chance delas ter uma maior sobrevivência, porque elas estarão amedrontadas, o tal do lockdown endógeno. Nós estamos muito longe disso. Até já estivemos... Muitas pessoas talvez tenham ficado num lockdown endógeno, entre aspas, né? Ou seja, foi feita uma campanha, ou várias campanhas, um colega meu da filosofia, né? Ele contou lá várias historinhas horríveis e disse, pronto, assim tu deixa a pessoa tão assustada que ela de Covid não vai morrer. Tu não deixou ela bem, ele reconheceu, tu deixa ela meio maluca, né? Mas pelo menos tu vai salvá-la da Covid. A Covid não é a coisa que mais mata, mesmo agora, né? Outras coisas nos matam mais. Então, problemas cardíacos e câncer ainda nos matam mais. Assim, palavras para concluir, né? A maioria das pessoas que estão me ouvindo, eu posso meio que garantir, né? Se não houver uma mutação muito louca e improvável, né, que mate muitas pessoas, o mais provável é que morramos de câncer
de problemas circulatórios, então, cardíaco, acidente vascular cerebral, é, Alzheimer, demência, uma combinação de tudo isso, ou de alguma gripezinha, mas lá os 85, 90, 100, 110, 115, olha, 120 ninguém está passando, tá? Dos 120 pode ser que a gente passe, né? Mas ninguém está conseguindo ultimamente passar dos 120. Aí até aquelas brigas, ele nasceu em tal ano, o registro era imperfeito, tarará, tarará, tarará. 120 é até meio bíblico, né? Dos 120 não passarás. Eu não sou religioso, pelo contrário, sou agnóstico, também não sou, o contrário aqui não é ateu, mas a gente morre, em algum momento a gente morre. A vida é 100% mortal, né? Então, o foco, me parece, tem que ser na qualidade da vida dela, ter significado. Aí, já tinha prometido terminar. A questão aqui principal é: vamos salvar vidas. Aí a pátria educadora, diferente da França, diferente da Inglaterra, né? As crianças, basicamente, houve um ensaio aí das crianças voltarem às escolas, né? Escolas privadas, pelo menos. As redes mantenedoras estatais também tentaram fazer as crianças voltar. Eu estou muito confortável porque eu não sou professor de criança, sou professor de adolescente. Mas, enfim, tem toda essa questão. As crianças, então, vão ficar sem aulas até 2022, talvez até o final de 22, comecinho de 23, aí que vão botar as crianças na escola de novo. E os adolescentes? Quando é que os adolescentes vão voltar? Né? E a vacina? A vacina não é 100% segura. As novas cepas dão uma forma mais leve, mas não sei o quê. Tá, e aí, quando é que a gente vai voltar a ter aulas presenciais? Quando é que a gente vai achar que o risco da educação vale a pena? Porque a educação é importante. São questões que eu não posso responder, inclusive já posso dizer, olha, eu sou professor, a minha vida está muito boa nas aulas remotas. Se vocês quiserem manter isso para sempre e não acabar com o meu emprego, né, porque não precisa mais de tanto professor, por mim, tudo bem. Inclusive, meus alunos são grandes, já tiveram escolarização na escola, com outras crianças, né, sofrer bullying, isso é muito importante para a formação da personalidade. Os meus alunos, que já estão ali na faixa dos 14 anos até 18 anos, eles já tiveram isso. Mas a gente vai ter por 3 anos ou mais, ou nunca vamos mais ter aula presencial, não me parece um plano de médio prazo. Não é um plano nem de curto prazo, é um plano para 15 dias que já durou um ano. Eu acho que, eu sempre brinco, né, com a minha mãe, pergunto, como é que vamos voltar a ter aulas? Né? Eu disse, se depender do meu sindicato, né, para não dizer dos meus colegas, se depender do meu sindicato, a gente nunca mais vai voltar a ter aulas presenciais. Porque a gente só vai voltar quando as condições forem ideais. E aí as condições não eram ideais antes. Não creio que venham a ser ideais por conta da Covid. Ou o novo normal, que é na verdade o novo ruim, vai se tornar o novo ideal, né? A pessoa vai achar, não, isso é melhor. A gente nunca fez isso porque a gente nunca tentou, mas agora que a gente fez, a gente descobriu que é bom. Então vamos continuar assim. Aulas remotas para todos, fique em casa e só motoboy é que se expõe, né? E eles são jovens, né? O risco deles de morrer é menor. Eles não visitam os parentes nem os avós, né? Então vai dar tudo certo, todos vão se salvar e vamos morrer de velhice aos 120 anos, é um bom cálculo, né? Não temos gente para cuidar de tantas pessoas idosas, então vamos ter que desenvolver a saúde. Olha, estou apoiando. Se esse é o plano, é bom, gostei. Eu espero então viver até os 120 anos com a saúde que eu tenho hoje, né? Pelo menos aparente e me iludindo que eu estou pensando igual. Então tá de bom tamanho. E vou votar em caras feios, bobos e malvados como o Trump e o Bolsonaro até os 120 anos. Então acho que a ideia aqui é que eu não sobreviva. Melhor não deixar que pessoas malvadas, que foram educadas na época
do machismo do racismo e da transfobia. A gente nem sabia que existia a fobia aos transexuais, né? Mas enfim, éramos e não sabíamos o nome, né? O que vocês vão fazer conosco vivendo, no meu caso, sei lá, mais 60 anos, 70 anos, vão ter que me engolir por mais 70 anos, né? Sim, essa é a ideia, né? Somos bonzinhos, não queremos que ninguém morra, nenhuma morte aceitável e salvamos vidas antes da economia. Olha, para mim está confortável, né? O contribuinte me sustenta muito bem, não posso reclamar, o contribuinte brasileiro sempre foi gentil comigo. Não sei se eu e menos ainda os meus colegas, principalmente das carreiras mais bem remuneradas, por exemplo, as carreiras jurídicas, se o pessoal foi tão legal assim com o contribuinte, né? Talvez com alguns contribuintes, talvez nem um pouco com a média do contribuinte, menos ainda com a maioria dos contribuintes. No final das contas, acho que a nobreza brasileira, que somos servidores públicos, a gente é muito legal conosco, né? Nós defendemos bem. Os professores são péssimos, tá? Eles caem sempre em conversas de políticos, e se dão muito mal de maneira sistemática, e gostam, né? Porque se eles se derem bem, eles vão virar que nem o pessoal do judiciário, então é melhor que eles sejam sempre mal. Mas, enfim, a ideia básica, e ser público, e da advocacia pública, e, sei lá, os delegados, né? Tem um amigo que é delegado, todos eles ganham muito pouco, né? Eles ganham, sei lá, 10 vezes mais que eu, mas eles ganham muito pouco porque, como eles mesmos dizem, a responsabilidade é muito grande, né? E, de fato, o que eu faço? Eu trabalho com adolescentes, né? Outros professores trabalham com crianças, né? E isso aí, basicamente, como é que é? Isso é trabalho de funcionário da creche, né? As escolas brasileiras se tornaram, em grande medida, creches que até não se espera que se ensine muita coisa, né? Se ensinar dá problema, né? A criança vem encher o saco, vem discutir, vem acusar o pai de ser machista, transfóbico e tudo mais, né? E é o que se ensina muito, né? Os professores são conservadores, mas as escolas foram dominadas por alguns memes, né? Então, na próxima gravação falaremos sobre a pandemia de memes. Memes aqui na ideia do Dawkins, né? Então, vou aqui, como é que desliga a câmera? Interromper a gravação. Eu ia fazer ao vivo, mas não consegui, a câmera não ligou direto no YouTube, por isso eu fiz da maneira correta. Eu gravei e aí eu vou fazer o upload depois, supondo que tenha dado certo. Então, eu sou o Regis Antônio Coimbra, hoje é 5 de março de 2021 e eu vim então celebrar o meu primeiro dia de gravata que eu coloquei lá para uma reunião de início de trabalhos de ano, né? Então foi um prazer, viveremos todos até os 120 anos, né? Exceto os muitos que vão morrer, hoje talvez mais ou menos 2.000.